buscando essa serenidade, essa calma, essa paz interior que Jesus nos proporciona através dos seus ensinamentos, que nos conferem a certeza e a confiança de que podemos avançar, que as nossas dificuldades, os nossos tropeços podem ser corrigidos e que nós temos sim a perspectiva de avançar rumo a essa perfeição relativa que Jesus veio nos ensinar, o caminho que devemos percorrer para atingi-la. E assim, unidos em pensamento, em sentimentos, os nossos corações voltados para o Cristo, vamos então dar início à nossa reunião desta noite. Que os bons espíritos, como sempre, estejam junto a todos nós, em especial da Águida, que vai trazer o tema da noite. E que nós estejamos atentos com os nossos ouvidos e o nosso coração, para que possamos aproveitar ao máximo esse alimento espiritual que nos é dado gratuitamente por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Mestre, através dos inúmeros benfeitores que têm nos trazido, que têm nos ajudado à compreensão dos ensinamentos de Jesus. Mais uma vez agradecemos essa oportunidade e dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo, e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge, sublime, no equilíbrio dos mundos erguidos, a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura de comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrar-nos, sem prazo, o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos,
raios de sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo, em toda parte, é da legislação por Ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por Ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério tomou o amor ao Pai, por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado, e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E, para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Esse texto é do livro Pensamento e Vida, que é lição 30, e onde tem aquelas reticências, para não ficar longo, que já ficou, né? Mas ficar menos longo, eu suprimi um parágrafo, tá? Mas que não compromete a ideia desse amor do Criador por nós. Eu vou só dar uma repassada rapidinha, porque como em maio nós não tivemos o estudo de A Gênese, hoje eu só vou dizer do que nós vimos em abril, então. Na nossa reunião de abril, nós entramos no tópico, lembrando que nós estamos estudando a Gênese, capítulo 2, e hoje é a partir do item 15. E lá em abril foi a partir do item 8, que se trata da natureza divina. O capítulo 2 de A Gênese trata de Deus em alguns dos seus aspectos. E o que Kardec coloca basicamente? Que nós, espíritos, na condição em que nos encontramos, os espíritos que lhes transmitiram a codificação, a doutrina espírita, o espiritismo, eles nos informam que a nós falta um sentido para entendermos o que seja Deus, e que ele só será alcançado quando tivermos nos tornado espíritos puros. Então, dessa forma, nós vamos ter o quê? Nós vamos evoluindo, como a gente vai ver, o nosso conceito de Deus, o nosso entendimento de Deus, mas o conhecimento que um espírito puro tem, que um Cristo tem, um anjo, um arcanjo, esse é só quando alcançarmos a perfeição relativa, como citou a Teresa na abertura. Kardec, ele faz todas essas considerações, e uma coisa é importante nós observarmos, que tudo isso que é dito, todos esses atributos, esses critérios, eles são fruto de raciocínios. O que se fala, né? Pela lógica que se considera um Deus todo-poderoso, ou para que haja esse Deus todo-poderoso, essa lógica que Kardec pega, inclusive do espiritualismo racional que vigorava na França no século XIX, ele vem de avaliar o que o Deus pode ser e o que ele não pode ser. E por que é importante ter essa concepção de Deus, imaginar como ele seja, quais os atributos dele? Porque é com base no conceito de Deus que as crenças religiosas se estabelecem, que as religiões são formadas. Cada religião, ela traz em si, e a partir do conceito de Deus, da divindade, os seus dogmas, as suas colocações, tudo que concerne a esta religião.
Quando Kardec traz esta concepção de Deus, ele frisa lá no capítulo que isso é fruto de raciocínio dentro de um processo evolutivo do conceito de Deus, ok? Então, o que nós vimos lá no mês de abril? Nós vimos alguns dos atributos que são: Deus é a suprema e soberana inteligência. Se nós lembrarmos, pergunta 1 do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos que é Deus, a resposta é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Então, supremo, o máximo. Ele é eterno, que significa que ele não teve começo e nem terá fim. Ele é imutável, ou seja, ele é sempre o mesmo. Ele é imaterial, porque foi ele mesmo quem criou a matéria, então ele antecede a existência da matéria, ele não é material. Ele é onipotente, o que significa que ele tem o poder máximo, o poder supremo sobre tudo. E ele é soberanamente justo e bom, que dessas duas virtudes, justiça e bondade, derivam todas as outras virtudes. Colocando desta forma, Kardec vai estabelecendo, em consonância com aquilo que já trazia o racionalismo, o espiritualismo racional, ele vai colocando os atributos. Lembrando que tudo isso, ele faz parte de um exercício intelectual. Por quê? Porque lá no começo, nós falando em termos de terra, lá no começo não havia esta ideia de um Deus. Nós sabemos que tudo aquilo que tivesse um poder superior ao que o ser humano percebia em si, ele poderia atribuir a ele uma divindade. Então, era atribuída a astros do firmamento, a fenômenos climáticos, a animais. Então, uma série de coisas que se levava a isso. E, com o tempo, foi havendo a evolução, e hoje nós temos, pelo menos dentro da doutrina espírita, né, nós temos o conceito de Deus único, que nessa sequência que é colocada por Kardec, começou lá com Moisés, depois vem Jesus, que amplia o Deus justo de Moisés para um Deus Pai amoroso, e vai evoluindo até essa concepção bem mais completa, como é trazida por Kardec. Na sequência, no que nos compete hoje, nós vamos ver que o próximo tópico, que é o tópico 15, Kardec fala que Deus é infinitamente perfeito. Eu achei importante que nós definíssemos o que é infinito e o que é perfeito. Infinito parece simples, que não tem fim, mas ele tem bastantes considerações a serem feitas, né? Olha, infinito não tem limites, não tem fim, ilimitado, não é? Mas o que é importante, ele é impossível de ser superado. Uma coisa infinita, ela não é superada, ela é o grau máximo de alguma coisa. E o mesmo vale para a perfeição. A perfeição, ela é o quê? Ela é o mais alto grau de uma escala de valores. Ela é, assim, uma excelência no mais alto grau. A perfeição é ausência de defeitos, ausência de falhas. E uma das definições, gente, eu procurei muitas, mas uma que eu mais gostei foi o que ele diz aqui, olha. O perfeito, a perfeição, ela é completa. Que significa completo? Não tem nada a acrescentar nem a tirar. Então, não tem nada a acrescentar ou a tirar. Isto é o grau máximo que se consegue dentro desta concepção. Então, nós vemos o perfeito, ele é
um absoluto categórico. Ele fala por si, ele se autodefine, é sem defeito. E agora, o que tem defeito? Então é perfeito e defeito, que seria imperfeição física ou moral, o defeito, deformidade ou ausência de correção. Então, quando Kardec nos diz que Deus é infinitamente perfeito, ele fala que é impossível conceber Deus sem esse infinito de perfeições. Porque se não fosse assim, ele não seria Deus. Porque em havendo algum outro ser, eu não sei se podemos chamar Deus de ser, mas havendo algo superior a ele, então este outro que fosse mais perfeito seria o Deus. Então por isso que ele tem de ser infinitamente perfeito, né? Perfeito no grau máximo. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Então Kardec ele vai falando todos esses tópicos que a gente falou e que comportam essa adjetivação, né, essa qualificação, todos eles Deus tem no seu nível máximo, no seu nível de infinito. E ele diz: os atributos de Deus, sendo infinitos, não são passíveis nem de ampliação nem de diminuição. Aquilo que nós dissemos, não dá para aumentar, não tem o que aumentar e não tem o que tirar. Sem o que deixariam de ser infinitos. Se dele tirasse a mínima parcela de um só dos seus atributos, não seria Deus. E nesse pensamento, no próximo tópico, Kardec já introduz a seguinte, o outro atributo de Deus. Deus é único. E Deus é único decorre dessa infinita perfeição. Porque como só existe um, como se houvesse alguém similar a ele, tivesse as mesmas características, as mesmas condições, ele não seria, teria uma outra pessoa, ou que seria superior, ou que seria igual a ele, então ele não seria único. Eu vou ler o que Kardec coloca. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto. Um outro Deus não poderia existir sem a condição de ser infinito em todas as coisas, porque se tivesse a mais leve diferença, um seria inferior, o outro superior, e então se a gente estivesse considerando o Deus que é inferior em alguma coisa, então ele não seria Deus, ele não seria o maior, o supremo, o perfeito, e teria outro que lhe sobrepujasse sobre essas condições. E ele fala: e se houvesse igualdade absoluta, é como se então eles tivessem o mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo poder, então valeria sempre a mesma constituição, que mesmo que fossem dois, seria um, apenas um. Aí ele vai fazer essa consideração dessas muitas religiões. Ele fala: foi o desconhecimento, né, a ignorância desse infinito das perfeições que fez com que se acreditasse em outros deuses, né? Então o que nós temos, como nós já dissemos, na doutrina espírita que segue Cristo, que segue, né, que concorda com Moisés, nós temos o monoteísmo. Aí eu fui investigar as religiões monoteístas e politeístas. Gente, tem mais politeísta do que monoteísta, acreditam? Em número de religiões. Eu não sei se em adeptos de cada uma, na porcentagem de população, mas em número de religiões. Então, nós temos basicamente monoteísta, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, tá? Já politeísta, nós temos o hinduísmo, o shintoísmo, a Wicca. A Wicca eu não sabia ser uma religião, mas ela nesse site da Google que eu consultei, tá como uma religião. E religiões de origem de matriz africana, também existem vários deuses. E uma das que a gente mais ouve falar, pelo menos, né, é da hindu, que
existe o Brahma, que é o Deus Supremo, mas no mesmo patamar que ele, existem mais dois que são chamadas, o grupo dos três são chamadas de Trimurti, que é o Brahma, que é Deus Supremo, Shiva, que é o Deus da destruição / transformação, é aquela mesma lei que nós temos no Livro dos Espíritos, né? Que existe a destruição para que tudo se transforme, e Vishnu, que trata da renovação, da transformação. Da transformação não, da renovação. Transformação é o Shiva. Por que que existem e esses deuses aqui, eles se casam, têm filhos deuses, semideuses também, tem várias coisas. Só uma curiosidade para ver, porque como nós já dissemos lá no começo, e Kardec vai continuar fazendo essa consideração, da forma como nós entendemos o Deus, vai ser a forma como a religião a ele agregada vai ser estabelecida, e vai ser a forma como os seguidores dessa religião vão entender o mundo. O que Jesus veio trazer quando ele esteve entre nós? Jesus, ele nos trouxe o perdão. Antes de Jesus havia o quê? O olho por olho, dente por dente, que não, nós já sabemos, não ser do Moisés, é bem anterior, tá lá meu Deus, como é que ele chama? Código de Hammurabi. Isso tá desde o Código de Hammurabi, essa concepção de olho por olho, dente por dente, mas foi adotado. E Jesus vem nos trazer o perdão. Vejam, entre você considerar o seu Deus, a sua religião, aprovando uma condição de olho por olho, dente por dente, embora não seja no sentido da vingança, talvez num sentido de reposição das perdas que sofreu, mas de qualquer forma é muito diferente da lei de perdão como foi trazida por Jesus. E como está nesse pensamento de Emmanuel, nesse tema que Emmanuel nos trouxe na abertura, na harmonização, quando ele fala dessa frase de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós confiamos que Jesus está certo nessa concepção, cada seguidor de Jesus, cada cristão, ele deve buscar viver de acordo com isso. Agora, se eu acho que o meu Deus permite que eu revide as ofensas que eu sofri, eu vou ter um outro tipo de conduta. E aqueles que julgam que Deus é vingativo, que Deus é guerreiro, que Deus pune, que Deus castiga, esse também vai ter um outro tipo de comportamento, porque inclusive ele não vai ser capaz de amar a Deus, que é o que Jesus nos ensina, que nós precisamos amar a Deus. Não, esse que tem um Deus vingativo e punitivo, ele teme a Deus. E se nós ouvirmos muitas manifestações, eu ouço, tá? As pessoas falam a necessidade de temer a Deus, a ira de Deus. E para nós, de acordo com essa definição desses atributos que Kardec nos traz, Deus não é para ser temido, Deus é para ser amado, né? Então isso faz toda a diferença, e é por isso que Kardec insiste com essas definições, com essas colocações desses atributos que são tão importantes. E aí ele fala que, falando dos monoteístas, politeístas, ele fala que a tendência é que quanto mais nós evoluirmos como humanidade, mais a nossa percepção de Deus, do nosso Criador, ela vai sendo alinhada para esse Deus único, para esse Deus de amor, que rege o mundo por leis, oferecendo oportunidades e não por castigos ou penalizações eternas. E aí ele fala, em resumo,
Deus só pode ser Deus sob a condição de que não ultrapasse em nada, não seja ultrapassado em nada dessas condições, que nós já comentamos. Tudo para Deus é no seu grau máximo, supremo, insuperável, nada a ser acrescentado e nada a ser tirado. Caso contrário, o que ultrapassasse seria superior a ele, então esse outro que ultrapassou seria Deus e não ele. Gente, eu estou sendo repetitiva, mas Kardec faz isso aqui no livro, tá? Eu entendi que é uma forma dele insistindo fazer com que nós prestemos atenção a esses tópicos que são fundamentais, porque já que nos falta um sentido para compreender o que seja Deus, no nosso aspecto intelectual, nós alcancemos o máximo, o que pode ser feito, como Deus pode ser constituído, ok? Então ele fala, e assim comprovada a existência de Deus, ele coloca, e aqui ele vai fazer uma síntese de tudo que foi dito. Ele fala, Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não poderia ser diferente disso. Então, este é o resumo de todos os atributos divinos, como é entendido pela doutrina espírita. E se a gente observar, Jesus não definiu Deus assim, dessa forma. Jesus só nos disse que Deus era Pai, que Deus era bom, que Deus era o Criador e que Deus trabalhava o tempo todo. Né? E aqui nós temos uma ampliação dessa conceituação. Então, ele construindo isso, onde nós chegamos? Que tudo isso que foi dito sobre a natureza divina, ele representa a base sobre a qual repousa o edifício universal. Ele diz universal, ele não fala da Terra, porque Deus criou todo o universo e hoje a gente sabe até da existência de multiversos, ou pelo menos da probabilidade dessas existências, né? E ele diz, é o farol onde os raios de luz se estendem sobre o universo inteiro e que só pode guiar o homem na busca da verdade. Conhecendo esses atributos e os utilizando, nós vamos entrar em contato, como foi trazido por Jesus, do quê? Das leis de amor do nosso Criador. Porque Deus, tendo feito tudo isso, ele não criou, e como ele é imutável, ele não fez e no dia seguinte ele desfaz, depois ele vai fazer outra coisa e muda. Não, as leis estabelecidas, instituídas, criadas, elas são imutáveis. Então, quando nós vivemos de acordo com essas leis, nós, estando em harmonia com elas, nós vamos alcançar o quê? Um alinhamento com o pensamento, com a vontade, com o poder de Deus. Se nós estivermos alinhados com este poder, com essa vontade, com esse pensamento, o que nós conseguiremos, alcançaremos será a felicidade, aquilo que todo mundo busca. E o movimento contrário também vale. Enquanto insistirmos em nos mantermos afastados das leis de amor do Criador, enquanto nós insistirmos em fazer valer a nossa vontade e não a dele, como está dito lá no Pai Nosso, o que vai nos acontecer? Nós vamos encontrar dificuldades e, dependendo do grau de desarmonia que nós desenvolvermos, maiores serão as dificuldades e os sofrimentos decorrentes disso. Por isso que ele fala, estar em harmonia com essas leis, ou essas leis representam o farol pelo qual nós devemos nos guiar. Seguindo essa luz, jamais se extraviará, e se tantas vezes se equivocou, é por não ter seguido o rumo indicado. Então, ele fala, que é a conclusão, este é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem para avaliá-las uma medida rigorosamente
exata nos atributos de Deus. Kardec nos traz aqui a colocação de que se Deus não estiver dentro das doutrinas religiosas de acordo com essa constituição, ela estará, como ele diz aqui, toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só dos seus atributos, que busque não somente anulá-lo, mas simplesmente enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Então, Kardec adota todas essas definições, esses atributos como sendo a pura expressão da verdade, que deve guiar as religiões. E nós precisamos observar que religião e religiosidade são coisas distintas. A religião, ela é uma instituição humana. São essas interpretações, essas formas de ver, essas formas de acreditar, que são estabelecidas, se criam cultos, se criam práticas, rituais, se estabelecem lugares com essa ou aquela característica. Agora, a religiosidade, ela é individual, ela é pessoal, ela é uma capacidade, uma condição que cada um de nós tem de poder nos conectarmos ao nosso Criador diretamente. É o paralelo da espiritualidade nesse sentido de religiosidade. E concluindo, ele fala, em filosofia, psicologia, moral, aí Kardec está se referindo àquilo que nós já vimos lá no começo do estudo, que ele fala sobre o espiritualismo racional. Então, passando rapidamente, só para relembrar, o espiritualismo racional, Kardec diz que abriu o caminho para o espiritismo. Até eu estive pensando, eu falei, por que Kardec foi lá para a França, né? Não foi para um outro país e etc. São muitas as considerações, mas uma é essa, né? Porque já havia uma preparação de terreno para que essas ideias, essas filosofias fossem auxiliares de Kardec na sua concepção. Então, dentro do espiritualismo racional, existe uma parte que se chama ciências filosóficas, tá? Dentro das ciências filosóficas, nós vamos ter estudar a lógica é para aprender segundo a lógica. Existe a moral teórica e prática, que é para agir. Agir como? Agir com os fundamentos, né, que ela vai estar fundamentada nos conceitos do dever, que são as leis morais presentes na consciência. A gente sempre fala que está na cabeça, né? E o ato moral determinado pela liberdade de escolha. E também as ciências metafísicas que foram destinadas ao conhecimento de Deus, que é a Teodiceia, que é de onde Kardec também tira grande parte daquilo que ele vai utilizar na codificação da doutrina. E ele diz assim, utilizando isso, né? Em religião, só é verdadeiro o que não se separa nem 1 milímetro das qualidades essenciais da divindade. Ele está definindo o que é a religião verdadeira. A religião perfeita será aquela que nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades, e da qual todos os dogmas poderiam suportar a prova desse controle sem que nada os afete. Ou seja, para uma religião ser verdadeira, precisa que todos essas colocações, esses atributos de Deus sejam considerados e nem por 1 milímetro seja desviado disso. Kardec é bem categórico nessa sua consideração e penso ser uma importante reflexão que façamos a respeito de tudo isso. Obrigada a todos.